Não deixa de ser sintomático e importante que neste dia ocorram duas vivências tão separadas no tempo, pelo menos no tempo histórico de cada pessoa. A linguagem das crianças, no caso concreto da espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus, e a exaltação ou a consciencialização da vivência dos idosos, chamemos-lhe dos mais velhos. Porque aqui se encontram como que os dois extremos da mesma história. E às vezes o problema é que ou nos posicionamos numa ponta ou olhamos para a outra e não vemos as duas como os pilares da mesma história, da mesma pessoa. Celebrar Santa Teresa do Menino Jesus é exatamente falar de alguém que tinha todas as condições para ser uma pessoa humanamente desequilibrada. Ficou órfã de mãe muito cedo. Perdeu a mãe e foi educada com as outras 7 irmãs por um pai, bem como pelas suas irmãs. E isso poderia, numa linguagem do nosso tempo, colocar uma pessoa carente, traumatizada. E é bom que nós também saibamos que o pai e a mãe de Teresa do Menino Jesus, a primeira grande vocação deles não era casar. Ele queria ser padre e ela queria ser freira. Mas não foram padre. Ele não foi padre. Ele não foi freira. E também não tiveram filhos. Só tiveram filhas. No entanto, uma grande parte delas sentiram um chamamento a ir para a vida religiosa, a seguir Deus na vida religiosa. E também a mais nova, Teresa, se sentiu chamada a isso, mas era demasiado nova para entrar num convento. E um dia que o pai foi em peregrinação a Roma, ousou aproximar-se do Papa, e reparemos, estamos no século XIX, onde o Papa era uma figura distante e ao mesmo tempo esquisita no sentido de grande autoridade. E ela, com 16 anos, vai pedir ao Papa que lhe dê autorização para ir para o convento. E o Papa não diz sim nem não, manda estudar a questão, porque só era permitido entrar num convento aos 18 anos. E aqui, desde logo, esta adolescente que tem a ousadia de propor o que Deus queria dela. E não disse palavras fora do lugar. O que queria que Deus queria dela. Queria da sua pessoa. E Teresa, muito nova, e em muito pouco tempo, fez-se santa. Morreu de tuberculose aos 24 anos. Isto é, em muito pouco tempo, no tempo que passou dentro da vivência da vida religiosa, ela se fez santa. E santa de corpo inteiro. Aliás, é muito interessante que ela consegue, e reparemos que estamos numa época bastante complicada, mesmo na história social de França, ela consegue saber por um jornal que um grande criminoso, era assim que se fazia na época, antes de morrer, havia a hipótese de se confessar, para pedir perdão a Deus. E esse criminoso estava renitente a reconhecer o seu erro e a pedir perdão dele antes de ser enforcado.
E ela reza intensamente por ele. Reza intensamente e Deus dá-lhe a graça de saber mais tarde que a sua resistência a confessar-se, a pedir perdão a Deus do seu erro e, portanto, a morrer arrependido, afinal se tinha concretizado. Assim como também dela se sabe, e o único livro que nós temos dela, assim com alguma consistência, chama-se A História de uma Alma, que ela foi obrigada a escrever para que nos ficasse escrito o seu caminho espiritual. Ela sentia muitas das vezes exatamente isso que nós não queremos ser, e por isso se chama a infância espiritual. Ela se sentia criança em Deus, criança nas mãos de Deus, como se Deus brincasse com ela. E ela tem uma das imagens mais interessantes, entre muitas, mas esta partilhando agora, que é, ela certamente teria visto na sua experiência de vida um gato a brincar com um novelo de lã. E certamente que o novelo, como era redondo, se o gato lhe tocava, andava de um lado para o outro. E a determinada altura, um gesto mais brusco, o novelo, como se fosse uma bola, desapareceu. E o gato desinteressou-se de brincar com o novelo, com a bola. E assim ela dizia: Deus faz isso comigo. Umas vezes me atende e vê. E outras vezes eu parece que não o vejo, mas Ele me olha e conhece. Portanto, é desta forma muito simples que Teresa do Menino Jesus encara as coisas da vida. Há uma experiência que ela nos conta na História de uma Alma muito interessante. Sendo freira e não havendo mais ninguém, não havendo mais ninguém que fizesse o trabalho da sacristia, tocava-lhe de vez em quando preparar as coisas para a missa. E a forma, o encanto com que ela fala de tocar as coisas onde Jesus ia estar presente, onde Jesus se ia tornar verdadeiramente presente pela Eucaristia, o tocar dos panos, o tocar das hóstias, o preparar tudo com delicadeza e, ao mesmo tempo, sensibilidade. Faz-nos perceber alguém que tinha uma fortíssima sensibilidade à presença de Deus e ao Deus presente nas coisas e nas pessoas. E eis que estamos aqui numa tónica fundamental no nosso dia, nos nossos dias. E não vão dizer, se tiverem isso gravado, ou ainda se lembrarem que falei disto ano passado. Mas é disso que se trata. Quando celebramos um santo, é recordar a sua sensibilidade à ação de Deus na sua vida, para que seja a ação de Deus para a vida dos outros. E é aqui que possivelmente nós temos um largo caminho, todos nós, de uma forma ou de outra, a recuperar, ou, se nunca o vivemos, a iniciar esta sensibilidade a Deus nos outros. E passo à segunda faceta deste dia. A sensibilidade da presença de Deus nos mais velhos, na história de cada um de vós, na vivência de cada um de vós, na fragilidade de cada um de vós. Possivelmente, e já temos falado disto noutras ocasiões, o texto do Evangelho fala-nos de uma exaltação do acolhimento das crianças que Jesus faz. Mas nós não podemos esquecer que ao tempo de Jesus a criança não valia nada. A criança não tinha préstimo algum. As crianças eram uma espécie de estorvo, isto é, de coisa que só atrapalhava. Também já temos falado disto noutras ocasiões. As crianças só passaram a ter algum interesse social, e agora cada vez mais têm, porque há poucas.
Agora tem cada vez mais, uma criancinha é sempre uma coisa mais ou menos, às vezes com exageros, claro, porque quando não há equilíbrio há sempre exageros. As crianças às vezes têm uma tal importância que se tornam pequenos ditadores de malcriadeza, porque fazem o que lhes apetece, porque os pais ou os avós lhes dão tudo mesmo que não precisem. Mas a questão é esta: ao tempo de Jesus, as crianças que Ele abençoa e pelas quais se deixa tocar e que nos propõe como modelo de vida são exatamente aquilo que não tem o valor que tem hoje. Eu não queria sequer entrar por essa faceta com que muitas vezes se tratam os mais velhos, fazendo deles umas crianças grandes. Pior, umas crianças que já não estão a nascer, estão a cair, infantilizando-as. Estou a dizer infantilizando os mais velhos, porque isso seria o pior, o mais desagradável da nossa sociedade, numa espécie de ruptura com uma história, fazer das crianças, dos velhos, crianças que menosprezamos. E por isso, hoje, este dia do idoso é para todos nós uma espécie de recuperar a etapa para onde caminhamos. Vocês que já lá chegaram a essa etapa, nós podermos, de facto, e com esta frase começo a preparar o terminar desta partilha, podermos, de facto, meditar o refrão do Salmo responsorial: guardai-nos na vossa paz, Senhor. E é isso que nos devia envolver na vida. Guardai-nos na vossa paz, Senhor. A todos nós, tenhamos a idade que tenhamos, mas particularmente os mais velhos, que o Senhor o guarde na paz. E a paz é muito mais do que simplesmente aquilo que nós muitas vezes queremos que seja. A paz de Deus é a comunicação do próprio Deus aos outros, à história, à natureza. A paz de Deus, aquilo que levava Santo Agostinho a chamar a paz do sábado que não entardece. A paz que é exatamente a vivência do saborear as graças de Deus. Como dizia o Salmo: Senhor, não se eleva soberbo o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. E muitas das vezes, esta paz que nos vem de Deus e que nos faz viver a serenidade de uma vida vivida, a serenidade e também o conforto de viver neste aconchego, como diz a segunda estrofe do Salmo: antes fico sossegado e tranquilo como criança ao colo da mãe. Este sossego da vida, que é o usufruir a graça e a ternura de Deus. Então que o Senhor nos dê a graça nesta tarde de, permitindo celebrar o sacramento da unção dos doentes, nos dar exatamente isso: a paz. Guardai-me na vossa paz, Senhor. A paz que o Senhor concedeu na vivência e na tranquilidade de Teresinha do Menino Jesus, e que, usando inclusive esse belíssimo desejo que ela dizia no final da sua vida: no coração da Igreja, minha mãe, eu quero derramar o amor.
E que o Senhor nos dê a graça de, ao celebrar esta Santa, que nos propõe desafios da simplicidade, nos dê também a qualidade, como agora se diz numa expressão que tem tanto de interessante quanto de perigosa, que o Senhor nos dê a qualidade da vida cristã, não a qualidade da vida como muitas vezes se vai fazendo fazer, porque se pretende dar umas certas regalias, mas muitas vezes não tem a qualidade da vivência em Deus. Que o Senhor nos dê assim a graça de agora, nesta parte da nossa celebração, podermos permitir ao Senhor que Ele venha tocar cada um dos que receba o sacramento da unção dos doentes, para que o Senhor dê exatamente o consolo e a paz, para que o Senhor derrame o seu amor e nos torne dignos de nos confiarmos, afinal, aquilo que Ele quer que nós sejamos, crianças em Deus, como foi Santa Teresa do Menino Jesus. E já agora, numa espécie de desafio, porque muitas das vezes podemos e devemos também fazer extrapolar o lugar onde estamos para outros que podem aqui não poder estar, que o Senhor possa envolver algumas, quem nós quisermos colocar ao Senhor, possa envolver exatamente na ternura deste Deus que se faz presente em nós. Que o Senhor nos dê a graça de lhe confiarmos aqueles que, onde quer que se encontrem, mais precisem da sua presença. Sejam mais novos ou mais velhos, mais saudáveis ou mais doentes, para que o Senhor se torne assim presente na vida daqueles que colocamos sobre este altar, para se tornarem também para nós presença do amor de Deus. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos conceda esta graça e que nós nos comprometamos a tornar esta graça do amor e da confiança em Deus presente na nossa vida e através de nós. Todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo o ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor.
nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor, com teu amor. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira toda mágoa que faz alguém chorar. Tira todo o ódio, ensina a perdoar. Toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura do pecado e lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo. A Eucaristia, neste espaço onde vivem tantos dos nossos irmãos pelas mais diferentes etapas da sua vida, aqui moram, aqui, mais do que estar, habitam. Te damos graças, Senhor, hoje pela possibilidade de celebrarmos o sacramento da unção dos doentes, de nos assumirmos todos nós como doentes diante de vós, diante do vosso amor. E agora que podemos receber, Senhor, na Eucaristia, agora que podemos receber-vos nesta forma tão simples e tão profunda da vossa presença para nós, que é na forma de pão.
colocamos, Senhor, diante de vós, para que possais curar as nossas feridas, essas que temos consciência e tantas outras que ainda não consciencializamos. Diante das nossas reações à vida e aos problemas, e por que não mesmo as reações uns aos outros. Tu sabes, Senhor, como é tão difícil, porque o mundo hoje vive em máscara. É tão difícil que as pessoas se aceitem como são, frágeis. Ou então são tão doentes ainda, ou mais ainda, que querem chamar a atenção, mostrando-se ainda mais doentes. Mas na verdade o que somos, na consciência do que somos, nós queremos colocar, Senhor, em vós, para que possais olhar, como dizia o texto da primeira leitura, que possais olhar em consolação, para que possamos, Senhor Jesus, deixar abraçar como abraçavas as crianças que os discípulos até escorraçavam. Cada um de nós, nesta tarde, se procure deixar olhar por Jesus. E assim, diante dele, e ele diante de cada um de nós, deixemos-nos olhar por Jesus. Ele não nos acusa. E como dizia de uma forma desconcertante o Papa recentemente, eu sou um pecador a quem Deus olha com ternura. Cada um de nós é um pecador a quem Deus olha, e assim nos consciencializarmos de ser olhados por Ele neste tempo e neste momento. Olha, Senhor Jesus, cada um de nós. Não nos deixamos olhar por Ti, Senhor, para que Tu possas recompor a nossa vida, amar em nós o que nós nem sempre amamos, uma Teresinha do Menino Jesus, deixando-nos olhar, deixando-nos amar. Entra aqui, Senhor. Inês, te adoramos. Pai Santo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Trindade Santa, te adoro, te ofereço a minha vida, como
Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento acenda em nós o fogo da caridade, que levou Santa Teresa a consagrar-se inteiramente a vós e a implorar da vossa misericórdia a salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E neste primeiro dia do mês de outubro, também dedicado habitualmente a Nossa Senhora, confiemos-nos a que a Mãe vele por nós e cuide de cada um de nós como seus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Com a proteção de Nossa Senhora, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.